Alô, alô? Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui reunidos na Casa do Caminho, uma noite chuvosa, mas acalentadora, né? Porque nós estamos bem acompanhados. Estamos aqui para mais um aprendizado, para mais umas reflexões que nós precisamos sempre fazer quando vamos na Casa Espírita. Sempre alguma coisa de bom acontece, né? A gente veio hoje para assistir a palestra, mas hoje nós temos que trabalhar, né? Então nós temos aqui, antes de iniciar a nossa palestra, temos recados costumeiros. Nós estamos ligados na internet, né? Então nós cumprimentamos nossos amigos também da internet, aqueles que não puderam vir à nossa casa, e aqueles que estão contatando pela primeira vez também, sejam bem-vindos. Nossa casa tem atividade durante toda a semana, segunda, terça, quinta, às 20 horas. Quarta-feira, 14 horas, para quem não trabalha e tem tempo disponível, quiser vir à tarde, 14 horas. Sábado também, 17 horas, e domingo às 10 da manhã. No domingo nós temos a evangelização infantil, né, atendendo as crianças também, as famílias que chegam, então as crianças ficam quietinhas, no aprendizado também com a expositora, enquanto os pais assistem a palestra. Nós temos aqui o nosso trabalho social. Todo segundo sábado de cada mês nós distribuímos aqui as cestas básicas para as famílias, são 30 famílias cadastradas, 60, né? 30, é um mês cada uma, né? Cada grupo. E esse pessoal vem buscar regiamente, toda a segundo sábado vem buscar a sua cesta básica, levam também alguma roupa, algum brinquedo para as crianças, né? Então nós estamos com essa campanha do quilo, as pessoas que querem nos ajudar com 1 quilo de alimento não perecível, nós agradecemos. E quem quiser participar ou assistir o trabalho também de distribuição, a sala fica cheinha, né? O pessoal que vem recebe um passe, recebe uma preleçãozinha também evangélica, e o pessoal sai contente daqui, graças a Deus. E a cada 15 dias nós fazemos uma distribuição de lanche nas ruas, para os moradores de rua, aqui nas imediações. Se levam sucos, lanches, né? Também a gente conversa um pouquinho com eles. Nós ainda não participamos, mas vamos ver se nós vamos tirar um tempinho também para ver esse trabalho. Quem está participando gosta, né? É aqui. Então, quem quiser também conhecer o trabalho. E nós temos um evento, nosso evento está aqui, né, Sandra? 3, 4 e 5 de dezembro, quem nunca fez essa viagem até a região de Minas, a viagem a Araxá, né? Araxá, Uberaba. Então aquele polo espiritual que as pessoas que já conhecem, sabem como é importante e é tão bom, né? Tomar contato com aquele pessoal, nossos irmãos, nossos confrades lá de Minas, principalmente o Tadeu, lá no seu hospital em Araxá, um trabalho muito bonito que ele faz com as pessoas de idade. Então as pessoas que quiserem conhecer, nós estamos com essa viagem marcada esse fim de semana de dezembro, na primeira semana de dezembro. Quem quiser se interessar, saber das condições, está aí a Sandra, poder atender, né? Só isso, né, Sandra? O almoço já está fechado, né? Tudo bem. Então nós vamos nos recolhendo mais um pouquinho e levando nossos pensamentos até Deus. Vamos mentalizando Jesus, da forma como cada um está acostumado a fazer. E vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais esse dia, pelo trabalho, pelo estudo, pela nossa confraternização, junto com nossos companheiros de trabalho, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Enfim, por todas as alegrias que tivemos no período. E também algumas tristezas que nós, como espíritas cristãos que somos, estamos sujeitos a essas turbulências, das coisas que acontecem, que envolvem os nossos amigos, os nossos irmãos. Então nós vimos aqui na Casa Espírita pedindo a Deus que nos abasteça com as melhores energias para nós vencermos as nossas dificuldades no terreno
das relações. E assim, nós também queremos agradecer aos espíritos amigos que já estão na nossa casa, preparando o nosso ambiente, chegaram antes de nós, já nos envolve carinhosamente, atendendo individualmente cada um de nós. Agradecemos aos médicos da espiritualidade presentes também, que nos atenderão durante o tratamento espiritual. Todos os trabalhadores desta casa, ligados ao trabalho de Jesus, na sua seara de amor, que já fortaleceram as nossas defesas, estamos prontos para iniciar mais um aprendizado da noite, sempre um tema que vai nos tocar bastante, com referência aos nossos procedimentos, ao nosso comportamento, às nossas análises da vida com relação às pessoas. Hoje nós vamos receber um tema da consciência. E nós então vamos pedindo permissão ao amigo espiritual, ao nosso dirigente espiritual, para iniciar a nossa palestra dessa noite. O que vai fazer por nós? A consciência, né? Consciência. Então vamos despertar nossa consciência. Paulo. Bom, boa noite aos presentes, boa noite ao pessoal da internet que está nos acompanhando, né? Bom, não sei se vocês sabem, hoje quem ia fazer a palestra ia ser o Edson, mas parece que ele... O Dirceu, desculpe. O Dirceu, né? Só que ele teve um probleminha, né? Não pôde vir, então hoje eu que vou procurar, dentro do possível, pensar junto com vocês sobre esse tema, né? Tão importante que é a consciência. Então eu pedi a que vocês, dentro do possível, me ajudarem, tanto com as vibrações, quanto com as perguntas, com as colocações, né? Para que a gente junto consiga trabalhar esse tema tão importante, né? Sempre que eu venho para esta casa, eu vejo nós aqui reunidos e eu lembro dos primeiros cristãos, né, que estavam lá nas catacumbas, né, às vezes escondidos lá dos imperadores, dos romanos, né, com medo dos leões talvez, né, e eles se reuniam lá nas catacumbas para poder orar, poder se congregarem, né, poder melhorar a si mesmos, né. Então, olhando aqui a gente nesse dia chuvoso e um feriado, a gente aqui, né, é tão bonito ver a coragem, né, da gente estar aqui. Às vezes o mundo está passando por tantas dificuldades no momento, né, as drogas, a violência, as famílias estão passando por tantas dificuldades, e nós aqui hoje reservamos essa noite para poder estar juntos, orando, poder refletir um pouquinho, né. Então o tema de hoje é tão importante, né, a consciência, né, como o próprio nome diz, consciência, estar ciente de alguma coisa, né. Então, eu vou mentir que eu for lendo, né, já que eu não tive tanto tempo de me preparar, a gente vai conversando e vocês fiquem à vontade para fazer colocações, perguntas, né. Então, no primeiro, esse livro aqui, então, que hoje é a nossa base da palestra, é o livro Segundo o Espiritismo, do Carlos Bacelli, né. E ele começa o texto falando assim: onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Esse é um trecho do Livro dos Espíritos, a questão 621. Então, quando nós nascemos, é como se Deus já tivesse implantado dentro da gente o chip, né, com as leis dele, né, que diz assim, do amor, que diz dos nossos atos, tudo que nós formos fazer aqui, nós também vamos colher de alguma forma, né. Só que a vida, conforme a gente vai vivendo essa vida, a gente vai muitas vezes se esquecendo desses princípios que estão gravados dentro da gente, né. Mas de uma forma ou de outra, a gente sempre acaba tendo um acerto com a nossa consciência, né. Outro dia eu estava no barbeiro lá, cortando meu cabelo, né, e estavam duas pessoas conversando lá, porque eu escutando, prestando atenção, né. Então um falava para o outro assim: ah, você já foi ver o nosso lar, né? Ah, não fui ver ainda não, né. Aí o barbeiro falou mas imagina, que absurdo, né? Como é que Deus vai me cobrar de alguma coisa que eu nem lembro do que se trata, né? Então ele estava rebatendo a tese da reencarnação, né? E eu fiquei repensando comigo mesmo, poxa vida, né? No fundo, a gente sabe sim por que a gente está passando as dificuldades aqui, né? Nessa existência. No fundo, ou na hora do nosso sono, ou quando a gente tem um acerto com nós mesmos, a gente sabe algumas coisas que a gente deveria, às vezes, estar fazendo e não faz, né? Então, isso, na verdade, é a consciência que tem dentro de cada um de nós, que nos faz despertar para as nossas verdades, para os nossos propósitos, que muitas vezes nós deixamos para trás, né? E às vezes, né, gente, quando a consciência pega a gente, né, às vezes, quem de nós, quando lembra do passado, né, não se arrepende de muitas coisas que a gente fez, ou que a gente deixou de fazer, pessoas que a gente deixou de ajudar, né? E aí vem as famosas culpas, né, que nós carregamos, e muitas pessoas falam: não, deixa para lá, essas culpas não servem para nada, né?
E de fato, realmente as culpas são grandes causadoras de grandes problemas espirituais, emocionais. Mas será então que eu devo só pegar ela e jogar fora, né? Quer dizer, será que elas têm alguma utilidade pra gente? A culpa nada mais, nada menos do que a nossa consciência falando, né? De algumas coisas que a gente talvez deixou para trás, coisas que nós poderíamos ter feito, né? Então, por que serve a culpa, né? No meu entender, ela é útil até um certo ponto, né? Que a gente pode reavaliar a nossa posição e a gente pode refletir sobre o que nós fizemos e a partir daí tomar novas posturas, né, na vida. Eu gosto muito da história de Paulo de Tarso e até certo ponto ele era um perseguidor de cristãos, né? Ele matava cristãos porque ele achava que ele estava fazendo bem para a humanidade. Ele achava que o cristianismo ia ser algo que ia fazer muito mal, que ia contra os princípios do judaísmo, né? E aí, em dado momento, lá na estrada de Damasco, ele vê um clarão que até ofusca a vista dele. E a partir daí, ele tem uma mudança tão grande na vida dele, né? Ele tem um encontro com Jesus, né? De alguma forma, todos nós, em algum momento, vamos ter esse encontro, se já tivemos ou não, né? Um encontro com nós mesmos, com a nossa própria consciência, né? Provavelmente Jesus apareceu lá para ele em forma de luz, né? E era a própria consciência dele falando, né? Provavelmente ele já estava num momento de abertura para isso. E se a gente for ver, Paulo de Tarso, de uma certa forma, ele estava praticando o bem, né? Porque ele achava que estava praticando o bem, ou melhor dizendo, né? Porque ele achava que matar cristãos era um bem para a humanidade, né? Até que Jesus aparece para ele e fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Aí ele cai em si, fala: nossa, o que eu estou fazendo comigo, né? E aí ele começa então a rever a postura dele perante os cristãos, ele começa a aprender os ensinamentos, e ele se torna o maior dos apóstolos de todos os tempos, né? E a gente vê nas escrituras lá, nas cartas que Paulo escreveu, raramente ele se refere a esse momento da vida dele em que ele matava, né? Ele não fica falando nas cartas dele, como eu fui mal, como eu prejudiquei as pessoas, né? Ele se torna uma nova pessoa, né? Ele começa a rever a vida dele, começa a ajudar as pessoas, começa a pregar, a viajar para pregar o evangelho, né? E até, assim, até ele acaba sendo no final morto, né? Por acreditar, né, nessa fé que ele defendeu. Como o mestre que ele seguia, ele acabou sendo morto também. Então, assim, estamos falando um pouco de Paulo, né? Quem de nós, então, quando a gente olha o nosso passado, a gente não vê coisas que a gente fez, que a gente poderia ter feito e não fez, que a gente possa, então, ter essa mudança também na nossa vida, né? Procurar nos melhorar a cada dia, né? Ouvir mais essa voz interna que tem dentro de cada um de nós, né? O texto aqui, em dado momento, ele fala também da parábola do filho pródigo, né? Vocês conhecem essa parábola? Quem conhece aqui? Conhecem? Todos conhecem? Bom, só para relembrar, vamos pensar junto, né? O filho pródigo, como que era, né? Tinha lá um senhor muito rico, né? E tinha um filho, né? Em dado momento o filho falou: o que eu estou fazendo aqui? Meu pai tem dinheiro, eu tenho direito à herança do meu pai, né? Quem já não fez... Oi? Tinha 2 filhos, né? Exatamente, tinha 2 filhos. Importante essa época, depois nós vamos pensar no segundo filho lá que ficou, né? Então, eu já vi outro dia, até eu vi uma história assim parecida com essa, né? Que um filho foi falar pro pai, um amigo meu, falou: pô, pai, pra quem vai ficar a empresa quando você morrer, né? O pai falou: pô, eu nem morrendo, você já tá querendo a empresa, né? Então, mais ou menos que nem nessa história, o filho pródigo falou pro pai: pô, pai, eu tenho direito à sua herança, então eu quero a minha parte antes do senhor morrer, né? Eu quero agora viajar, quero conhecer o mundo, né? E foi isso que ele fez. O pai foi lá, deu os bens para ele, né? E outro filho ficou lá, legal, trabalhando, bonzinho, né? E esse filho, chamado filho pródigo, foi pelo mundo, gastou tudo que tinha, usou tudo de outra forma qualquer, né? E um dia, depois que acabou todo o dinheiro, ele estava ali, né, no meio lá da rua, né? E começou a ficar passando fome, passando necessidade, né? E ele parou e pensou assim: caramba, né? Lá na minha casa eu tenho tudo, meu pai me dá tanta coisa e eu tô aqui, né? Eu dilapidei os bens do meu pai. Será que meu pai me aceita de volta, né? E aí foi que ele voltou para casa, né? E o pai aceitou ele de braços abertos, falou: meu filho, que bom que você voltou, né? Acho que na verdade foi a consciência dele que falou. Acho que caiu em si, né? Depois que acabou todo aquele glamour, todo o dinheiro foi embora, né? Ele voltou para casa, né? Todo humilde, assim, falou: pai, me aceita, tal. E o pai aceitou ele com toda a felicidade, né? E foi nessa hora que esse outro filho, né, que você lembrou, falou: pô, pai, eu fiquei aqui junto com você, trabalhei e agora eu não tenho festa nenhuma, você até faz uma festa para ele aqui, né? E falou assim: poxa, mas Deus se alegra muito mais quando um filho volta, né, à sua casa, né?
fala até daquela parte que, poxa, se tiver uma ovelha desgarrada, né, você vai lá buscar ela, né? Então, também nós aqui, quando nós pudermos rever a nossa consciência, rever o que nós fizemos e poder voltar, né, para os nossos princípios, para essa consciência que está gravada dentro de nós, quanto Deus também não vai nos receber bem, porque até onde eu estava falando, né, acho que Deus, quando olha a gente lá de cima não, daqui mesmo, ele está aqui entre nós, né, ele deve, pô, mas são como crianças mesmo, né, ficam brigando, se matam, né, mas um dia eles vão aprender, né, um dia, infelizmente, a gente acaba aprendendo através dessas escolhas erradas que nós fazemos, né, a gente bate a cabeça para lá, para cá, e um dia a gente aprende, né, realmente o caminho, né, que nos leva à verdadeira felicidade, né. Então, Deus nos recebe sempre de braços abertos, todas as vezes que a gente retorna, né? Não é por isso que nós também vamos abusar dele, né? Falar, já que eu posso errar, deixa eu errar à vontade aqui, depois ele me recebe, né? Quer dizer, a gente sabe que a gente está, na verdade, provocando sofrimento para a gente mesmo, então por que a gente vai bater a cabeça, né? Dentro do possível, a gente poder seguir esses princípios que estão gravados dentro da gente, e assim como Paulo de Tarso, né, que reviu a vida dele e a partir daí se tornou o maior dos pregadores, né, também a gente possa rever a nossa vida, tudo aquilo que nós fizemos, que não foi tão bom, talvez que a gente poderia ter feito melhor, né, e não só o bem, né, não só o mal que eu não fiz, né, mas o bem que eu deixei de fazer também, né, porque a gente pensa assim, até um poste, ele está lá na rua quietinho, ele não prejudica ninguém, não é, gente? Mas que bem que ele faz, né? Quer dizer, tudo bem, ele leva energia, ele carrega lá o fio, mas assim, então não é só não fazer o mal, né? Mas praticar a caridade, fazer o bem ao próximo, né? Isso a nossa consciência de alguma forma nos cobra, né? Agora, gente, é muito comum a gente fechar os olhos para a consciência, né? Às vezes a gente vê alguma maldade, às vezes a gente vê, por exemplo, uma pessoa passando fome na rua. Ah, mas o que eu posso fazer, né? Eu deixo eu ir embora, né? Tudo bem, a gente não tem como resolver o problema da humanidade, mas se a gente puder fazer a nossa parte, né? A gente poder fazer o que está ao nosso alcance, né? Já é alguma coisa, né? Não sei se vocês lembram, tem uma história muito contada, né, nos meios espíritas, daquele rapaz que estava jogando as estrelas do mar na água. Vocês conhecem essa história? Eu vou contar assim, né? Era uma vez, um rapaz tinha tido uma baixa na maré e ficaram várias estrelas do mar encalhadas, né? E aí esse rapaz foi lá, uma a uma ele jogava as estrelas do mar, porque senão quando o sol fosse ficar mais forte, elas iam morrer, né? E aí veio um rapaz e perguntou, mas por que você está fazendo aí, né? Ah, eu estou jogando as estrelas de volta para o céu, para o mar, né? Porque senão o sol vai vir, elas vão morrer, né? Ah, mas olha só, a praia está forrada de estrelas, o que adianta você jogar essa, né? O que vai adiantar? Aí ele pegou uma estrela do mar, né? Olhou para essa aqui vai fazer a diferença, né? Aí ele foi e jogou para o mar, né? A estrela de volta. Então, gente, acho que é isso. A gente vê, né? Como o mundo está, nós mesmos fazendo parte disso, né? Quer dizer, não vou nem falar o mundo, mas nós também estamos inclusos no mundo, né? Como a gente ainda está longe, né? Do princípio do amor, da caridade, do perdão que Jesus pregou. Mas se a gente, aos pouquinhos, começar a fazer a nossa parte, por exemplo, deixa eu tentar ser justo, deixa eu tentar não ser desonesto, o guarda me parou na rua, né? Senhor, dá um jeitinho aí, toma uma caixinha aqui, né? Quer dizer, não, eu não vou fazer isso, pode levar meu carro, eu vou lá depois me acertar com o Detran, quer dizer, é difícil? É mais difícil, é um caminho mais longo, não é? Porque eu vou ter maior trabalho, vou ter que ir lá no Detran pegar meu carro, vou ter que pagar, mas pelo menos é uma pessoa a menos que eu estou subornando, né? É um problema menos que eu estou causando no mundo. E isso pode parecer uma diferença pequena, né? Qual o problema de eu subornar um guarda, né? Mas até pensando assim, em termos do nosso planeta Terra, todos os nossos pensamentos e vibrações, eles vão se emanando, né, de alguma forma. Então, quando a gente fala muito que o nosso planeta Terra vai ser um planeta, vai migrar de ser um planeta de expiação e provas para ser um planeta de regeneração, isso não vai vir do nada, né? Quer dizer, de um dia para o outro, deu prazo aqui, agora o planeta vai começar a ser um planeta de regeneração. Não é assim não, né, gente? Acho que depende muito do nosso trabalho, da nossa dedicação no dia a dia, da gente ficar mais atento à nossa consciência, sim, né? De não, sei lá, jogar lixo na rua, de tentar reciclar o lixo, de procurar, dentro do possível, ter um cuidado maior com a nossa terra, de cuidar do nosso irmão que está sofrendo, ter uma atitude mais ética perante a vida, né? Quer dizer, a gente está mais atento à nossa consciência, né? Agora, sim, acho que é muito mais fácil a gente fechar os olhos para a nossa consciência, né? Poxa,
não tem problema, né? Por exemplo, os animais não sofrem, né? Coitadinho, eles estão lá para servir a gente mesmo, deixa eles serem judiados, né? Deixa a floresta, mas tudo bem, depois que morrer a floresta não tem problema. Quer dizer, eu vou fechando os olhos, cada dia mais a gente vai fechando os olhos, e a gente vai ficando insensível, né, ao sofrimento que existe no mundo. Mas se a gente começar a fazer o sentido contrário, né, quer dizer, olhar para essa lei que está gravada dentro de nós, o mundo vai começar a melhorar pouco a pouco, né? Primeiro a começar de nós mesmos, e pouco a pouco o mundo vai, com certeza, ser melhor, né? Bom, vamos ver que outro tema ele fala aqui no livro, né, gente? Eu tive praticamente 5 minutos para ler, né? A Sandra me deu uma notícia assim, né? Foi legal, é um desafio para a gente, né? Então, vocês podem me ajudar também com colocações e perguntas, né? Bom, aqui está falando assim um pouco, né? A culpa e o remorso são consequências de atitudes em desacordo com a nossa consciência, né? Eu já falei um pouco da culpa, o remorso também, né? Que até certo ponto eles são benéficos, né? Por exemplo, eu trabalho com dependentes químicos, né? Que é o nosso tema da palestra de hoje, e muitos, quando vão reavaliar os atos que eles praticaram, eles ficam muito maus, né? Porque, poxa vida, né? Quanta gente eu prejudiquei, né? Enquanto eu usava droga, ou infelizmente, né? A dependência química, ela faz com que a pessoa se desconecte muito de si, é como se emergisse um lado da personalidade muito antissocial, né? E quando ele começa a ficar abstinente, é muito duro para o dependente lidar com essas culpas, né? Eu acompanho muito o sofrimento que é eles. Tem até um dos passos lá dos alcoólatras anônimos, não sei se vocês sabem, é fazer um inventário da vida deles, né? Quer dizer, o que eles fizeram para si e tentar reparar os males que eles fizeram. Reparar dentro do possível se isso não significar prejuízo a alguém. Então, por exemplo, se ele, sei lá, cheirou a casa dele inteira no sentido de trocou a casa por pedra, né, pelo pó. O que eu vou fazer agora para reparar esse mal? Dá para reparar? Muitas vezes não dá, né? Mas pelo menos ele poder chegar lá, mãe, me perdoa pelo que eu fiz, né? Então, assim, através dessa culpa, né, até certo ponto, ele poder rever as posições dele e falar assim, agora eu posso ser um novo homem, né? Então, quando eu converso com eles e falo assim, gente, olha, a partir de hoje, acabou o passado, né? Procura daqui para frente ver o que você pode fazer de melhor. Qual foi o aprendizado que você teve com essa vida que você teve de dependência química? É muito difícil, porque às vezes, se o dependente químico ficar muito preso na culpa, ele pode ter recaída. Porque às vezes ele usa droga até para ele poder aplacar um pouco essa culpa, né? Então, a culpa até certo ponto ela é legal, né? Mas passando daquele ponto que já tu começa a deixar a pessoa mal, já não tem porquê, né? Porque Deus já nos perdoou, né? A gente vinha conversando um pouquinho no caminho, né? Esse lance do perdão, né? Como que é o perdão, né? Em algumas igrejas tem a católica, principalmente, tem a confissão, né? Você vai lá, conversa com o padre, né? O padre ouve os seus pecados, te absolve. Ou então, e tem igrejas evangélicas que a partir de quando você aceita Jesus, né? Você é um novo homem, você vai poder a partir daí ser libertado de todos os seus pecados. Bem, eu acho que tem o seu sentido, dentro da doutrina que eles abraçam, tem o seu sentido. E como que é esse lance do perdão no Espiritismo, né? Acho que é um pouco a gente rever a nossa consciência, né? Conversar com nós mesmos, conversar com Deus da forma como a gente concebe Ele, né? E ter novos propósitos de vida, né? Poxa, é muito legal também, falando ainda do grupo dos dependentes químicos, né? Uma das técnicas muito usada com os dependentes químicos é a gente poder fazer terapia em grupo, né? Quer dizer, colocar todos numa sala e cada um vai contando um pouco das coisas que fez, do que bateu na mãe, que chutou o cachorro. Isso, de certa forma, humaniza um pouco. Poxa, então não sou só eu que fui assim, né? Você também fez isso? Poxa, mas o que você fez para melhorar, né? Então, gente, quem de nós aqui, se eu falar, quem não tem culpa de alguma coisa aqui, duvido que alguém não levante a mão, né? Acho que todos nós temos, né? Vocês não têm, né? Então, assim, a partir daí, gente, vamos procurar, então, nos perdoar, né? Quer dizer, a gente não tem dentro do Espiritismo, então, a instituição da confissão para um padre. O fato de a gente aceitar Jesus não muda tanto a nossa história, né? Por exemplo, inclusive algumas igrejas citam muito aquela parte do bom ladrão. Vocês conhecem lá na hora que Jesus foi crucificado, né? Tinha 2 ladrões, né? Um deles, né? Que foi chamado bom ladrão, falou assim, pai, quem foi mesmo que ele falou, Sandra? Ele falou assim, pai, me perdoa, alguma coisa assim, né? Ele falou para Jesus. Isso, obrigado pela ajuda. Lembra-se de mim quando estiver diante do Pai. E aí Jesus falou para ele, ainda hoje estará comigo, né, no paraíso. Então, muitas igrejas, muitas religiões acham que a partir daí é uma prova que quando a gente aceita Jesus, ou quando a gente pede perdão, imediatamente a gente está no paraíso, né? Como seria bom, né, se isso puder. Exato. Acho que até se arrepender como bom ladrão, bom entre aspas, né? Quer dizer, quem é bom, né?
é o primeiro passo, né? Quer dizer, a partir daí, provavelmente esse bom ladrão chegou lá no plano espiritual e falou, caramba, quem eu roubei, quem eu prejudiquei, com certeza ele veio para cá reparar esses males, né? Mas isso quer dizer que Deus é mau, que ele vai castigar a gente? Não, na verdade é até um propósito com a gente mesmo. Vamos pensar bem, gente. Se a gente começar a pensar em, vamos supor que um dia eu prejudiquei muito alguém, que eu fiz essa pessoa sofrer, que essa pessoa chorou, que eu roubei todos os bens que essa pessoa tinha, né? Será que quando eu chegar lá no plano espiritual, aí eu chego lá no São Pedro, né? Falar, o que eu fiz aí, né? São Pedro vai pegar assim, nossa, Paulo, você roubou, você matou, né? Nossa, e agora, né? Aí o que eu vou fazer? Não, tudo bem, quem que eu roubei? Não, pode deixar, eu vou reencarnar, eu vou ser um cara muito bondoso, eu vou ajudar essa pessoa. E venho para cá com o desejo de reparar esse mal, né? Será que eu estou sendo castigado? Né? Algumas pessoas que condenam, né, a teoria reencarnacionista falam, pô, mas Deus vai castigar a gente, mas na verdade não é. Na verdade é um bem que nós estamos fazendo para a gente. Não sei que legal eu poder chegar no final dessa vida e falar, olha, todo mundo que eu prejudiquei, nessa vida agora, eu não prejudiquei tantas pessoas quanto da outra. Já melhorei um pouco, né? E ao mesmo tempo as pessoas que eu já tinha prejudicado, eu já conseguia ajudar, né? Estou um pouco melhor na fita, né? E poucos de nós, a gente pode ser chamado os completistas, né? O que são os completistas, né? São toda vez que nós chegamos lá no plano espiritual, a gente vai reavaliar a nossa vida, ver o que nós fomos, o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer, e nós vamos fazer um plano reencarnatório, né? Poxa, o que eu quero? Bom, eu vou, para essa reencarnação, já que eu fui um cara muito orgulhoso, eu vou nascer numa família muito pobre. Ah, já que eu fui um cara que usei da minha beleza de uma forma ruim, seduzi muitas mulheres, então eu quero nascer um cara de um outro jeito que se não me propicia, quero nascer com algum problema e tal. A partir daí, dessas escolhas que eu fiz lá no plano espiritual, eu vou ter experiências aqui na Terra que vão me propiciar a aprender mais coisas, reparar alguns males que eu fiz. Só, como diz meu barbeiro lá, né, a gente vem para cá e esquece de tudo que a gente fez de propósito. No fundo, a gente não esqueceu, né? A gente tem essa consciência gravada em algum lugar da gente, né? Mas a gente chega aqui e começa a se envolver um pouco com os prazeres da vida, começa deixa pra lá, né? Acho que lá no nosso fundo a gente fala, deixa pra lá, vai. Na outra vida eu pago isso, deixa eu curtir um pouco por aqui mesmo, né? E aí chega lá, quando a gente desencarna, a gente não vai ser uma pessoa que completou os seus propósitos da vida. E são muitas poucas pessoas conseguem, né, completar os seus propósitos, né? Os famosos completistas, né? Mas se a gente estiver bem antenado, assim, com... Exatamente, né? Isso se a gente não aumentar mais a dívida ainda, né, Júlio? Né? Então, exatamente, né? A gente faz mais um crediário, ainda mais hoje que o crediário está tão bom, né? Já está com uma dívida, vou lá, tem o cartão de crédito, tem as Casas Bahia, a gente vai aumentando o nosso débito perante o plano espiritual, né? Então, o crédito é perigoso, né, gente? Então, mas a gente sabe, se a gente for abusar desse crédito que Deus nos dá, quem que vai sofrer? Né? Somos nós mesmos, não é que nós vamos prejudicar. Na verdade, quando a gente faz o mal para o outro, a gente está prejudicando em primeiro lugar a gente mesmo. Então, quando eu, por exemplo, suborno o guarda lá, que quis apreender meu carro, quem que eu estou prejudicando? A mim mesmo. Por exemplo, quando eu vou lá no farol passar, sou espertinho, vou passar o farol, eu vou e fecho o cruzamento. Quem que eu estou prejudicando? No fundo é só eu mesmo, porque depois o trânsito vai parar, outra pessoa vai ficar brava. Então a gente pensa que a gente está sendo legal, né? No fundo a gente está se prejudicando, né? Então, seguindo aqui o texto, gente, vamos lá. Vou lendo aqui, a gente vai conversando, né? Sem ascendentes de natureza espiritual, o espírito se submete na formação de um novo corpo que ocupará as leis da genética, que sempre refletem a vida mental dos espíritos envolvidos em processos congeniais. As crianças desencarnadas são habitualmente amparadas por familiares radicados desse outro lado. Na impossibilidade desses, são acolhidas em instituições educacionais sob a tutela dos espíritos, que por elas se responsabilizam até que venham ser afetivamente reclamadas por alguém. Em alguns casos, os espíritos que desencarnam na condição de crianças retomam quase de imediato. Parece um pouquinho. Olha só, gente. Estava vendo que estava diferente, né? É que estava marcado aqui. Bom, desculpa, gente. Bom, ninguém estará de bem com a vida sem estar de bem consigo mesmo, o que naturalmente implica de estar de bem com o próximo, né? Raros são os que se predispõem a ouvir o que a consciência lhe diz, porque sabem que dela não receberão aval ao seu modo de vida.
É impossível fugir à consciência e aproximar-se de Deus. Então, gente, dentro desse tema que nós estamos enfocando, né, a gente fugir da nossa consciência, até um certo ponto até dá, mas uma hora a gente vai se acertar com ela, né? Uma hora ou outra ela vai lidar lá com a gente, mas numa forma boa, gente. A gente começar a conversar com a gente mesmo, peraí, por que eu estou sofrendo? O que eu posso fazer agora para me melhorar? Que males que eu pratiquei? O que eu deixei de fazer? Então, naturalmente isso vai nos ajudando a ficar de bem com a gente de novo, né? O espaço ocupado pela consciência no homem é muito maior que todos os implementos constitutivos do seu corpo e da sua alma. O fanatismo religioso entorpece a consciência. Então, o que seria o fanatismo religioso, né? O fanatismo é aquilo que faz a gente cumprir alguma lei ou cumprir alguma crença sem refletir o porquê que nós estamos fazendo isso, né? E é justamente uma das propostas do Espiritismo, né? O Kardec falou assim, que tudo que nós formos acreditar, que tem que passar primeiro pelo crivo da consciência, pelo crivo da razão. Se prevalecer algo que a razão não aceite, que prevaleça então a ciência, né? A razão. Então, é uma fé raciocinada, né? Em essência, o espírito é só consciência, ele está lá o tempo todo à espera de si mesmo. A perfeição que se almeja é o império absoluto da consciência. Então, essa perfeição que nós estamos buscando aqui na Terra, a própria consciência vai nos ajudar a chegar a essa perfeição, né? As aspirações de ordem superior têm a consciência como fonte. Sim. Uhum. Exato. Inclusive, falando até um pouco disso, né, claro que nós temos o respeito por todas as crenças e religiões, né, só que, infelizmente, ainda existem pessoas que até se dizem fanáticas mesmo, né, por exemplo, no Oriente Médio tem aquela moça que vai ser apedrejada por conta de ter sido adúltera, né, e eu lembrei muito lá da passagem de Jesus Cristo, é muito legal essa passagem, né, em que eles iam apedrejar uma mulher adúltera, né, e na verdade eles queriam testar Jesus, né, porque se Jesus falasse assim, né, se devemos apedrejar essa mulher adúltera, né, eles queriam testá-lo, porque se ele falasse assim, não apedreje, né, então ele está indo contra a lei antiga, né, você fala, não, apedreje, aí ele está indo contra a mulher, então olha que eles queriam fazer pegadinha com Jesus, né, Jesus falou assim, tá bom, tudo bem, pode apedrejar, mas comece então atirando a pedra quem está sem pecado, né, primeiro, né, aí um a um foi deixando a pedra no chão e foi indo embora, né. Isso, dentro da psicologia, a gente fala muito da sombra, né, da projeção de sombra. Na verdade, eram as pessoas que estavam falando das suas mazelas. Mas é muito mais fácil projetar essa sombra no outro, né? Ah, o problema do Brasil é porque tem o Collor, é porque tem o PC Faria, é porque tem os Nardones da vida, mas quem de nós não praticou coisas até terríveis também em outras existências, ou até nessa própria existência? Então, assim, a gente olhar para a gente mesmo, muitas vezes é mais difícil, né? Falar assim, o que eu fiz que não foi bom, né? Em vez de ficar projetando no outro. Então, como esses nossos irmãos aí, um pouco mais radicais, que estão pretendendo apedrejar essa moça, né? Quer dizer, ainda que nós respeitemos as religiões como um todo, eu não posso crer que seja de Deus, né? Acho que são povos que ainda precisam se reavaliar, precisam crescer, né? Para que possam perdoar e ao mesmo tempo, quem somos nós, como disse o próprio Jesus no Evangelho, quem somos nós para condenar quem quer que seja, né? Mas então, quando a gente fala um pouco aqui da consciência, gente, é muito fácil a gente acusar as pessoas dos males que são praticados, né? A gente, poxa, os políticos que roubam, o governo que não ajuda as crianças de rua, e o que eu estou fazendo, né? É muito fácil, porque à medida que eu culpo o governo, que eu culpo as outras pessoas, eu estou deixando de eu olhar para a minha própria consciência, né? Agora, com certeza, gente, olhar para a nossa consciência não é fácil, né? Porque nós vamos nos deparar com as nossas mazelas. Aí eu vou sair do lado como meio cômodo, né? Ah, eu estou aqui, deixa, um dia, né, o governo vai melhorar, as crianças vão ser amparadas, os animais vão parar de sofrer, né? Quer dizer, deixa que um dia tudo vai se resolver, né? Até ontem eu estava falando uma coisa assim, às vezes a gente fala assim, eu tô fazendo o que eu posso, né? Põe na mão de Deus, né? Deus como o diabo, né? Desculpa falar, mas eles têm costa larga, né? Tudo eles resolvem, né? O diabo é culpado por tudo, ou então para os espíritas a gente sabe que não existe, eu tô falando brincadeira, para nós não existe
odiava, né? Mas assim, os espíritos são os obsessores, né? Culpas são os obsessores que nos obsidiam, né? Por isso eu estou mal, por isso que eu estou com uma energia ruim, né? Agora, eu poder falar, não, peraí, se o obsessor está perto de mim, o que eu fiz para ele se aproximar de mim? Né? Esse caminho é um caminho muito mais doloroso, não é, gente? Da gente assumir as nossas mazelas, assumir as nossas culpas e a partir daí se transformar. Mas só que é um caminho muito mais verdadeiro do que eu querer culpar qualquer pessoa pelos meus problemas, né? Por exemplo, está na nossa responsabilidade melhorar esse mundo, né? Se a gente quer ver esse mundo melhor, o que nós podemos fazer para ele ser melhor, né? Mas, olha, eu garanto para vocês, gente, que se a gente tomar esse caminho, vai ser um caminho muito mais franco e verdadeiro do que a gente querer pôr a culpa em quem quer que seja. Né? Ou seja, a gente acertar com a nossa própria consciência, né? Bom, continuando então. Se os homens procurassem pautar-se pela consciência, o mundo bem depressa se transformaria, né? Que é o que nós estamos falando aqui. Todos os interesses imediatos que o homem costuma priorizar conflitam-se com os interesses da consciência, né? A gente fala aqui da palavra do filho pródigo, que eu já falei, né? Cair em si é deixar que o eu prevaleça sobre o ego, que o divino sobrepuja em nós a própria condição humana. Enfim, cair em si é despertar da hipnose que nos é imposta pela imperfeição, partindo as correntes da ilusão que nos mantém cativos à masmorra da ignorância, né, gente? Então, basicamente, o texto de hoje fala muito sobre isso, né, gente? A gente assumir a nossa parte na nossa evolução, a gente deixar de ficar sofrendo, né, pelo que a gente já deixou de fazer. Isso também corrói a nossa alma, né, gente? E vamos ver daqui para frente, o que eu posso fazer de melhor, né? Será, vem às vezes uma pessoa me falar de um problema, será que eu posso ouvir? Será que eu posso dar uma palavra amiga naquele dia, né? Pronto, já tentei de alguma forma reparar se algum dia eu prejudiquei alguém, se algum dia eu não pude ser caridoso com alguém, estou fazendo diferente, né? E aos poucos, gente, o mundo vai melhorar, né? Depende muito de nós, que esse mundo vai se tornando um mundo melhor, em que não haja tanta fechada no trânsito, em que não haja tantas brigas, em que as pessoas não morram mais de tanta violência, né? Isso é possível, né? A gente não está falando de uma coisa assim totalmente impossível. Parece até impossível, né, gente? Mas não é. Depende de cada um de nós que esse mundo novo possa nascer, né? Então, agora, né, Júlio, eu falei um pouco, se tiver alguma pergunta, né? Pergunta ou então, na verdade, como eu não me preparei suficientemente para o texto, a gente trocar ideias aqui, né, gente? Contribuição que vocês possam fazer para o tema de hoje. Né? Então, Paulinho, obrigada. Desculpa eu colocar você dessa forma, mas é que eu estava preocupada mesmo. De choque, a gente está, né? Aqui, Eu falei para você esperar você e Jurandir estão aqui, porque, graças a Deus que vocês estão aqui, né? Muito obrigada. A gente lembra, a gente sempre lembra de Santo Agostinho, né? Quando ele deitava, ele consultava a consciência dele para saber o que ele tinha deixado de fazer naquele dia. Né? As coisas boas ele sabia que tinha feito, mas eu queria saber o que eu deixei de fazer hoje. Então é uma forma da gente poder conversar com a gente mesmo. É um preparo muito grande para nós, esse encontro de nós para conosco mesmo. Sim. A gente sempre fala, é a meditação. A prece, você se liga a Deus, você conversa com Ele, pede ajuda. E a meditar é você conversar com você mesmo, saber o que está dentro de você, o que eu posso fazer para me melhorar. Sim. Então, toda noite, quando a gente vai deitar, falar, pô, o que eu deixei de fazer hoje? Sim. E trabalhar com isso, né? Para que a gente possa sair dessa mesmice da nossa vida e se melhorar. Foi para isso que nós viemos, né? Sim. Quando Jesus fala na prece, né, perdoai os meus inimigos, né, assim como eu perdoo, perdoar os inimigos internos que estão dentro da gente. Nós nos perdoarmos. O perdão é muito relativo, eu não perdoo tão fácil o outro que me fechou no trânsito, quero bater nele. Mas a gente tem que começar a se perdoar a gente mesmo, para a gente sair dessa culpa, sair dessa dor que a gente sente, para depois abraçar o irmão. E Jesus falava sempre, quando você for consultar a sua consciência, lembra, você gostaria que alguém fizesse para você o que você vai fazer pelo outro? Sim. Então, é consultar sempre a consciência. É complicado, é difícil, porque nós somos criaturas muito pequenininhas, crianças ainda. Mas nós estamos crescendo, a gente precisa começar a crescer. Né? Nós temos oportunidades de renascimento, de reencarnação, porque o Pai é misericordioso. Mas vamos aproveitar essa vida, essa encarnação que nós estamos agora. Porque nós já estamos tendo um aprendizado. Então fica muito mais fácil, né? É verdade, né? A Sandra citou com muita propriedade Santo Agostinho, né? Não sei se você sabe a história dele, mas ele
por 30 anos a mãe dele orou por ele, né? Era Santa Mônica, né? E depois ele se converteu também, ele mudou a vida dele, ele se tornou o maior doutor da igreja, né? E ele teve essa máxima mesmo, ele sugeria que nós, né? Toda noite, antes que nós fomos dormir, pôr a cabecinha no travesseiro e pensar tudo que eu fiz, quem eu prejudiquei, como se a gente pudesse rever o nosso dia, né? Tudo que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu posso fazer de melhor. E no dia seguinte, de novo, se rever, né? Isso é a gente poder fazer essa reforma íntima, né? Não quer dizer que nós estamos sendo carrascos e cruéis com a gente mesmo, né? Quer dizer, a gente se reavaliar, né? Se todos nós fizéssemos isso, como esse mundo hoje seria melhor, né? Como a Sandra falou, né? Jesus deu um parâmetro muito importante para a gente, fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós. Aí está a nossa consciência, né? Será que eu gostaria que alguém me fechasse no trânsito, né? Por que eu gostaria que alguém lá fosse desonesto comigo, né? Por que eu vou ser, né? É muito difícil. E claro, quando eu estou fazendo essa palestra, eu estou falando para mim também, né? Tem um espelho aqui na frente, então estamos todos compartilhando, porque todos nós precisamos crescer, né? Uhum. Sim. Alguém mais quer fazer um comentário? Eu queria muito a colaboração dos... Não fiquem com vergonha, por favor. Tenham... Estamos companheiros aqui, né? A Laís quer fazer uma pergunta. Não, ele é só para a pessoa da internet. Ele não sabe então tá bom. Então, eu só queria fazer um comentário sobre consciência, né? A gente está chegando às eleições e é um momento em que, infelizmente, muitas pessoas dizem: que diferença vai fazer o meu voto, né? Ah, todos os políticos são ruins mesmo, e vou anular, vou votar no menos pior, e a gente vê essa palhaçada que, infelizmente, está horário eleitoral. Então, é muito comum ouvir as pessoas: em quem você vai votar? Sei lá, tanto faz. Mas, exatamente, a gente precisa lembrar que, assim, colocar a mão na consciência, né? Você não pode... Aliás, a omissão também é uma atitude, né? Você está colocando na mão de outra pessoa a decisão que pode não, vai influenciar a responsabilidade, né? De gerenciar o nosso país. Então, assim, quando você abre a mão dessa decisão, como é que você vai cobrar que o futuro seja diferente, né, depois? Então, assim, todos nós, inclusive a pessoa mesmo, né, que está abrindo mão dessa decisão, vai sofrer essas consequências. Então, só lembrar para todos nós de pesquisarmos, de vermos, né, tem tantas opções agora, tantos sites na internet, é tão fácil a gente ver a vida dos candidatos, a proposta, e procurar fazer uma escolha consciente. É isso aí. Muito bem lembrado pela Laís, né, já que nós estamos em tempo de eleição, né? Muito democrático, quando você é obrigado a votar, não é facultativo, quer dizer, o Brasil precisa crescer muito ainda. A gente chega lá, né? Mas realmente, né, a consciência da gente poder refletir melhor, né, como a Laís falou, né, sobre quem nós vamos votar, quem nós vamos colocar lá, porque às vezes também é um pouco comodismo, mas já não sei quem votar, vou anular, ou na hora eu vou votar em alguém que defende a minha categoria, né? Mas será que é só isso, né, gente? Legal, bem lembrado, né? Dá tempo de mais uma pergunta, uma colocação ainda, quem quiser, fique à vontade, né? Educação e conhecimento, como Jesus dizia, a verdade vos tornará livre. Conhecerás a verdade e a verdade vos tornará livre. O que é a verdade? O conhecimento das coisas. Enquanto as pessoas estiverem fechadas, adulteradas com as coisas, com as verdades, com os conhecimentos, a nação sempre vai ficar por baixo economicamente. Nós estamos muito bem no rol dos mundos, os emergentes, né? Mas no campo da educação, do intelecto, nós estamos mal. Nossas próprias representações no exterior estão deixando a desejar, está ficando uma coisa feia para nós, está incomodando, né, quem acompanha o noticiário. Então, essa mentalidade que precisa, a cultura verdadeira, tem que vir de baixo para cima, de cima para baixo. Às vezes, elas não chegam como deviam chegar, então é complicado. Falando das nações, né, o país, o nosso país, ele tem alguns, usar o termo que a Sandra usou, karmas, né, coletivos, né? Nós já tivemos a escravidão, nós já tivemos muitas questões difíceis ligadas à
corrupção, né? Então, o país, nosso país em especial, ele precisa muito se rever. Existem países em que existe um nível melhor de ética, de cidadania, né? O Brasil ainda precisa... É verdade, né? É verdade, mas ainda assim vamos nos cobrar, né? Atitudes mais éticas no dia a dia, né? Para que a gente possa, até essa consciência coletiva, né? Possa ser despertada, né? Bom, gente, eu queria agradecer muito o apoio aí de vocês, a sustentação foi muito boa, né? Da palestra, né? Pela ajuda que vocês deram aí. De qualquer forma, é importante assim, ainda que eu não tivesse conseguido proferir nenhuma palavra aqui, só para a gente estar junto aqui, né? No princípio de se melhorar, de conhecer, já teria valido a pena. Mas obrigado pela ajuda de vocês aí, né? Tá bom, gente? Obrigado. A voz não está ajudando hoje, eu não sei se é o tempo, eu tomei banho, saí nessa chuva aí, fiquei rouco. Minha gente, vamos agradecendo a Deus, vamos então nos recolher, vamos fazer nossas vibrações, esses pensamentos bons, positivos que nós conseguimos absorver nesta noite, junto com esses amigos espirituais que estão aqui conosco. Muitos espíritos estão aqui também ouvindo a palestra, como nós, muitos recentemente deixaram o mundo, também tinham muitas dúvidas e hoje eles também foram esclarecidos um pouquinho como nós, né? Isso é a bondade e a certeza que nós temos desse entrelaçamento espiritual que se dá nessas reuniões de casas como a nossa, de núcleos espíritas cristãos. Então nós temos certeza que muitos irmãozinhos nossos vão sair mais felizes daqui e vão repensar muitas atitudes do passado, recente, né, pode-se dizer, que eles vão sair daqui mais abastecidos do conhecimento e da certeza da ajuda divina constante a todas as criaturas. Então nós vamos vibrando, envolvendo o nosso planeta, pedindo a Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua justiça, que envolva todos os nossos irmãos em humanidade e que todos possam captar, de certa forma, os melhores fluidos que estão no ar, que estão em volta de todos nós, que os espíritos amigos, os mais adiantados que nós, continuam nas suas missões, nos seus trabalhos, nas suas tarefas redentoras também, auxiliando aqueles que menos conhecem. Envolve a todos nós, a toda a humanidade, constantemente. Aqueles que praticam os atos infelizes, são criaturas que estão, infelizmente, num patamar muito inferior, com as suas vibrações muito abatidas, muito baixas. São criaturas que ainda vão crescer para Deus e têm a sua oportunidade. Deus não deixa de envolver a todos e dar oportunidade iguais para todos, desde o nosso nascimento na Terra, desde o nosso nascimento como criaturas. Então todos nós recebemos ajuda espiritual, a ajuda no mundo com criaturas que vêm nos auxiliar, a começar pelos nossos próprios pais, os nossos mestres, os nossos amigos, enfim, muitas criaturas que trabalham, dão tudo de si para ajudar os seus companheiros de jornada. Nós vibramos por todos eles que participam da evolução desse nosso mundo, desse nosso planeta de provas, que um dia chegará num patamar muito mais evoluído. Nós falamos em regeneração, mas nós estaremos um dia no mundo feliz, que é o nosso objetivo, que é o caminho de toda criatura criada por Deus, para que todos nós atinjamos também esse ápice maravilhoso. Mas isso não tirará nossa responsabilidade de forma alguma, não nos dará um conforto vitalício a imaginar a responsabilidade, mas poder através do conhecimento, e teremos que dispensar também as melhores energias a favor dos nossos irmãos que ficaram na retaguarda. É assim que funciona a justiça divina, um dando a mão para os outros. Porque Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então assim será. Quando isso acontecer de forma geral, essa humanidade estará bem mais feliz. Nós não teremos mais esses problemas que vemos hoje, nós vamos até rir desses pequenos problemas que hoje nos deixam tão aborrecidos, tão revoltados, mas somos nós mesmos criaturas em evolução. E Deus é nosso Pai e dá oportunidade para todos nós. Temos que vibrar por todos esses irmãozinhos nossos que fazem mau uso da autoridade, que fazem mau uso dos recursos que Deus lhe coloca nas mãos. Os grandes políticos, os grandes homens públicos, nós temos ainda muitos desses homens que às vezes ficam no anonimato e damos os seus bons exemplos, de vez em quando nós vemos acontecer, e quando isso não acontece, estão trabalhando a favor
dos outros companheiros. Infelizmente, nós temos um número muito grande de criaturas ainda absorvidas pela ilusão do materialismo, do autoritarismo, da ambição das coisas materiais. Todas essas criaturas voltarão um dia, se não fizerem a sua reforma ainda nessa encarnação, terão que voltar atrás novamente e refazer tudo aquilo que deixaram de fazer. É a lei de Deus funcionando sempre, no todo o universo. Então nós agradecemos a Jesus, vamos envolvendo também aqueles irmãos nossos que estão em dificuldade nos hospitais, nesse momento, abraçando um por um, pedindo a ajuda desses médicos bondosos da espiritualidade, que estão aqui conosco, que estão em toda parte, as grandes equipes espirituais atendendo esses irmãozinhos necessitados, para que eles também recebam bastante força, bastante energia, renovada energia, para vencer as suas dificuldades momentâneas. Vamos vibrando pelos jovens, hoje é a terça-feira reservada aos nossos jovens, tão necessitados da nossa atenção, do nosso carinho, das nossas vibrações amigas, para que eles coloquem-se no caminho do bem, no caminho da verdadeira evolução com Jesus, através do trabalho digno, do estudo, mesmo os eles todos os nossos irmãozinhos, vibramos pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, pelas criaturas difíceis que Deus às vezes coloca no nosso caminho, para o nosso crescimento, por exercício da paciência, da benevolência, do perdão, enfim, e nós também com relação a eles, pedindo a Deus que faça com que eles nos entendam e também as nossas imperfeições, as nossas irritabilidades, os desconfortos que causamos às vezes sem querer. Enfim, que possamos ter uma família unida e harmoniosa, para que a nossa sociedade também se modifique sempre para o bem. E assim, então, meus irmãos, vamos agradecendo mais uma vez essa oportunidade, que Deus nos conceda a verdadeira liberdade, que é o dia de hoje, que representa para nós a nossa independência econômica e política. Não podemos esquecer esse 7 de setembro, né? Esses espíritos amigos que nos envolvem, eles conhecem muito bem a trajetória desse nosso país. Vamos então pedindo licença ao nosso dirigente espiritual, para encerrarmos nosso trabalho até essa parte, porque a assistência espiritual continua através dos nossos passes, dessa assistência bondosa que os espíritos amigos vêm nos dar. Vamos então continuar com nossos pensamentos elevados, para que o padrão vibratório permaneça desde o início como está. Obrigado a todos.